A nossa equipe era muito legal, porque a gente tinha uma coisa muito de aceitar cada uma como era, né, e valorizar as qualidades de cada uma. A gente nunca bateu de frente com as diferenças, assim, poxa, você não tá remando tão bem, ou, você não... Nunca teve isso, sabe? Tinha uma coisa assim, então se eu remo melhor, me dá todas as mochilas que eu vou carregar todas as mochilas no meu barco, entendeu? Então, se a Cris sempre foi muito mais forte no trekking, a Cris carregava 2, 3 mochilas. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino. Ele caiu aí como uma luva para mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra. E aí depois, quando já estava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser. As balinhas de sabor cereja são espetaculares e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já tá forte e você já está bastante suado. Então elas funcionam muito bem. Então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais. E aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma garrafinha com bastante gelo, de whey, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu mais curto. E claro, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí 2-3 dias de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com grandes objetivos que já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica.
como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é 8 vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabolini, campeã brasileira dos 10 km na maratona aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, ex-triatleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3-Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey vegano e enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap, e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas 3 lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Olá pessoal, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, eu mudo aí novamente de modalidade, né? Semana passada, no primeiro episódio do ano, eu recebi o Reinaldo Colucci num episódio, num bate-papo muito bacana com o nosso, enfim, dos nossos maiores atletas, um atleta aí que já está aí há muitos anos, há mais de décadas no triatlon e que está tentando uma vaga para ir para Sydney, para ir para Tóquio, para ir para Tóquio agora no segundo semestre. E esse episódio então agora eu volto para as corridas de aventura. Faz tempo que eu não abordava esse assunto, já bati um papo aí com o Rafael Campos e estou procurando mais amigos e pessoas para abordar esse tema. E a Chubi, uma amiga aí também, nós começamos praticamente juntos, ela também foi uma das precursoras da corrida de aventura no Brasil aí em 1997, 98. E ela teve a grande sacada de formar uma equipe 100% feminina. Não foi de cara, mas ela logo no começo ela teve essa grande sacada, o que acabou dando para ela bastante destaque e histórias interessantes. Ela teve oportunidades muito legais e a gente finalmente conseguiu gravar e bater um papo muito bacana aí sobre a infância dela. Aliás, ela tem uma ligação muito forte aí com a natureza, e vocês vão ver que apesar de morar em plena São Paulo, ali ao lado da Faria Lima, não se incomodem, vocês vão ouvir aí ao longo do nosso bate-papo diversas vezes galinhas cantando. A Chubi disse que tem aí algumas galinhas em casa, das quais ela usufrui não da carne, mas do ovo. E enfim, nós conversamos sobre a infância, sobre sofrimento, né, perrengue, que é uma coisa aí que muitas dessas pessoas, e acho que você vai se lembrar aí do episódio com o Rafael Campos, é uma das perguntas que eu faço. E falamos aí, claro, sobre vaidade, sobre família, como que ela criou a Athenada, onde que veio essa ideia muito inteligente. Falamos sobre a ELF, a prova mais longa que ela participou, que foi realizada a versão brasileira, a única edição brasileira, já no finalzinho da ELF, foi realizada os lençóis de 13 dias. Ela contou aí algumas roubadas homéricas que ela e as meninas da Atena passaram. Falamos do Eco Challenge, 17 anos depois, foi realizado agora no finalzinho do ano passado e vai ao ar esse ano na Amazon Prime. Ela não pode revelar aí nenhum detalhe, né, por contrato. Virou agora de fato um reality show e ela e as meninas junto com o Zé Caputo foram novamente participar da prova 17 anos depois. Conversamos um pouco sobre o futuro das corridas de aventura. Enfim, cara, foi um bate-papo muito legal, uma conversa enfim, super interessante com a Chubi, que é uma moça super inteligente, esclarecidíssima. Então vai ser um episódio bacana. Obrigado de novo pela audiência. Conto com vocês aí no próximo episódio da semana que vem, que também já está preparado, um episódio fabuloso. E obrigado pelo apoio, obrigado por estar ouvindo o Endorfina, obrigado por estar espalhando o Endorfina entre seus amigos, colegas. Obrigado por estar compartilhando nas suas redes sociais, por estar mandando para mim comentários, críticas e sugestões. E claro, como sempre tenho dito aí no começo dos episódios, se você está me apoiando, muito obrigado através da plataforma Apoia-se. E se você acha que esse trabalho vale um pouquinho mais
além do seu tempo e da sua atenção, ouvindo, se você acha que vale a pena apoiar financeiramente esse projeto, para me ajudar aí a manter e estar indo além nos meus objetivos aqui dentro do Endorfina, e 2020 é um ano aí que promete. Então você pode entrar na plataforma Apoia-se, entrar lá no meu site endorfinabr.com, tem um logozinho da Apoia-se ali embaixo da Garmin, e você clica lá e você vai ser direcionado à página do Apoia-se, e você vai ver como é que faz para me apoiar também financeiramente e ganhar aí, se você fizer a escolha, uma camisa de ciclismo ou uma camiseta de corrida no oferecimento da On Running do Brasil. Vamos lá, com mais um episódio do Endorfina, falando hoje de corridas de aventura. Minha convidada de hoje é uma mulher forte. Apesar de nascida e criada em São Paulo, sua infância foi marcada pelas férias na fazenda da avó e na praia, o que já seria um indício do que viria a nortear sua vida adulta. Nos últimos 20 anos, ela vive conectada à natureza através do esporte. Os traços delicados escondem o gosto e a capacidade de aguentar situações de extremo desconforto e sofrimento. Viveu o auge das corridas de aventura e rodou o globo para experimentar de maneira mais intensa alguns dos locais mais exóticos que existem. Seja perdida numa trilha em Bornéu, remando por dias seguidos em Fiji ou descendo de rapel cachoeiras monstruosas na Patagônia, ela e sua equipe Atena sempre se destacaram pela resistência, bom humor e desempenho. Pedagoga de formação e aventura por vocação, ela comanda ao lado do irmão uma agência de marketing esportivo e um acampamento de aventuras para crianças. Com vocês, Silvia Pereira Barreto Guimarães, mais conhecida como Chubi. Oi, Chubi, seja muito bem-vinda. Oi, Michel, obrigada. Muito legal estar aqui participando com você. Chubi, eu já queria ir direto ao assunto, uma curiosidade que também já vai emendar aqui num segundo ponto aqui da pauta. Como é que é a tua relação com desconforto, podemos dizer aí, um sofrimento relacionado ao desconforto, um sofrimento também físico, o perrengue, né? O tradicional perrengue que as corridas de aventura tanto proporcionam, independente do tamanho, do local, da modalidade. Você participar de uma corrida de aventura, você sabe que em algum momento você vai começar a sentir um desconforto, e talvez esse desconforto, esse sofrimento, ele não passe até o final. Ele muda de local, ele muda de estado, ele muda de intensidade, né? Ora é no pé, ora é nas costas, ora é sono, ora é uma bolha na mão, um espinho no pé. Como é que é a tua relação com o desconforto? O que você pode dizer a respeito disso aqui? Bom, eu posso dizer que eu tenho um limiar de desconforto bem alto, e não só no esporte, né? Eu acho que o esporte me ensinou muito, né? Ele trouxe um treinamento que a gente acaba usando para a vida, mas eu acho que eu tenho uma chavinha, assim, que desliga do desconforto, sabe? E eu também costumo dizer, como você mesmo disse aí, que ele vai mudando. Uhum. Que é bom enquanto ele tá mudando. Tá ótimo enquanto ele tá mudando, né? Exato. Então, enquanto uma hora tá nas costas, depois tá no pé, depois tá no joelho, depois tá no ombro, depois tá no punho, aí tá bom. O ruim é quando ele começa a ficar sempre no mesmo lugar, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Uhum. Mas eu sempre foco no melhor, né? Então, assim, se tá doendo, eu tento não pensar naquela dor ou no pé, ou o que for, e pensar que lugar lindo que eu tô, que coisa legal que eu tô fazendo, né? Eu sempre tento desfocar do que tá incomodando e focar na outra parte, que é o motivo que eu tô fazendo essas coisas, né? Uhum. É uma maneira inteligente de estar saindo desse pensamento recorrente de uma coisa que não vai te colocar para frente, né? Principalmente numa corrida, enfim, onde você tem um objetivo de cruzar a linha de chegada. Agora, foi assim desde o começo? Como é que você lidava com isso no começo? Porque em 1998, né, que foi o ano que você começou, que eu comecei, enfim, o esporte chegou no Brasil, eu não tinha, enfim, nenhum tipo de experiência parecida. Eu tinha já tido bastante experiência através do triatlon com desconforto, mas é um desconforto completamente diferente do que o desconforto que a gente passa numa prova de aventura, principalmente aquelas que duram muitas horas ou mais de um dia.
O teu começo, você reagiu bem a isso? Foi uma coisa que você encarou? Porque outro dia eu gravei com a Viviane Faveri, mega campeã e acabou de ganhar a Brasil Ride, e eu não sabia, mas ela disse que começou também nas corridas de aventura, mas para ela essa história do desconforto era uma coisa, do perrengue era uma coisa que ela não curtiu. Ela experimentou, não curtiu e acabou mudando para o mountain bike. Como é que foi o teu começo com relação a esse aspecto específico que é uma característica das corridas de aventura? Bom, em 98 eu praticamente caí de paraquedas, né, na primeira corrida que a gente teve aqui no Brasil. Eu nem bicicleta tinha, usei uma bicicleta emprestada do meu irmão, grande pra caramba, então era, né, outro... Eu nem tinha equipamento adequado para fazer a corrida, e eu acho que eu fui me descobrindo. Uhum. Quando eu tava no meio lá da corrida, eu falava, nossa, isso aqui é a coisa mais legal do mundo. Eu posso fazer esporte em lugares lindos, com amigos, com uma estrutura em volta, e óbvio que veio todo esse desconforto junto, mas isso eu fui percebendo que eu lidava bem com isso. Eu não sabia antes. Eu fui descobrindo ao longo das corridas. E acho que por isso que acabei ficando bastante na corrida de aventura, criando uma equipe que teve destaque, né? Me dei bem nesse esporte muito por isso. Eu sou muito adaptável. Uhum. E você e fui percebendo isso. E você foi percebendo isso ou você já sabia, assim, a hora que... Tudo bem que você começou com 23 anos praticamente, mas você sempre foi uma garota, enfim, uma mulher que lidou com essas mudanças ou com os imprevistos da vida, ou você foi descobrindo isso à medida que você foi, enfim, vivendo a corrida de aventura? Eu fui descobrindo ao longo da corrida. Eu acho que eu fui ganhando consciência ao longo das corridas de aventura. Uhum. Porque aí quando eu olho para trás, né, para minha infância, eu percebo que eu já era assim. Eu vivi muito, ainda bem, na praia, na fazenda dos meus avós. E sempre, quando eu converso com meus pais, eles falam, não, você sempre parecia uma indiazinha, você nunca precisava trocar de roupa, você podia ficar molhado o dia inteiro, você não precisava pôr sapato. Que eu não, né, coisas que eu não tinha essa consciência, mas aí quando eu fui criando a minha vida e, né, entrando nas corridas de aventura, que foi o esporte que eu tive destaque, né, que eu consegui ficar bastante, eu fui entendendo que minha vida era assim, e durante as corridas já, né, com uma consciência maior, eu percebi que eu realmente tinha essa qualidade, digamos assim, esse limiar de desconforto alto e uma adaptabilidade boa. É legal porque, com o passar dos anos, esse é o lado bom de a gente ir ficando mais velho, né? A gente vai ganhando essa consciência a respeito de quem nós somos, né? A gente consegue olhar para trás e falar, puxa, ainda mais pegando referências de pai, mães, enfim, avós, a gente consegue às vezes criar essas associações, como você acabou de falar. Então, talvez ali já na tua infância você já era um protótipo da Chub que viria a se tornar aí mega campeã de corrida de aventura. Ah, com certeza. Quando eu olho para trás, eu até... Outro dia minha avó me lembrou que na fazenda teve umas férias que umas casinhas que eles guardavam farinha ficaram vazias e eu criei um clube de aventura. Ah, olha. E aí eu fiz e eu tinha uns 12 anos, eu peguei todos os primos, a gente juntou, eu fiz um calendário na parede nos 10 dias de férias na fazenda, que a aventura que a gente ia fazer um dia a gente ia andar dentro de um rio, outro dia a gente pegar o cavalo e ir até a fazenda vizinha. E minha avó me mostrou até foto, e eu não lembrava. E foi minha avó que me mostrou isso também depois de muito tempo. Eu falei, gente, não é que eu já tinha isso no meu DNA? Caramba, cara, olha isso, que bizarro, meu. Então, eu já tava. Eu sempre fui uma mini aventureira. Eu sempre acho que fui muito curiosa, muito exploradora. Né? Na praia, meus pais contam também que eu saía andando pro canto, subia o rio do canto da praia. Uhum. Uma vez eu me perdi também, com 8 anos de idade, sem meus pais. Porque que legal, cara. Eu ouvia aquele rio e falava, nossa, preciso descobrir o que tem depois dessa pedra, depois disso aqui. E eu ia indo, assim, eu sempre tive esse espírito meio... o espírito aventureiro, espírito livre, que curte a natureza, né? Embora você seja nascida e criada em São Paulo, você teve bastante contato com praia, fazenda e tal. Isso acho que foi o que te... Enfim, o que te moldou aí na tua personalidade. Você reconhece no Tonico, que tem 6 anos, alguma coisa similar? Ou é completamente diferente, ou você ainda não percebeu isso? Não, ele, graças a Deus, ele tem um pouco do meu espírito. Eu consigo proporcionar bastante,
momentos, né, na natureza, com esporte. Eu tenho um acampamento de aventura, né, que existe muito antes dele nascer. Então ele praticamente nasceu dentro do acampamento. Ele gosta bastante, eu vejo, ele é super explorador, apesar de gostar também bastante de cidade, de carros, a paixão dele é carro. Ah, legal. Ele fala que ele vai ser piloto. Uau. Infelizmente. Mas enfim, ele tem sim esse DNAzinho de gostar de natureza, de explorar. Ele é super... A gente vai em qualquer parque, ele tá subindo em árvore, a gente tá na praia, ele tá dentro da água, ele tá correndo. Não, sabe, fica 15 minutos no iPad, não aguenta mais, ainda bem. Ah, ótimo, é isso aí. Ele não é do videogame, não é das telas. Ô Chubi, aí vem já a emenda aí, a continuidade aí do que eu queria entender aí também um pouquinho, como é que você reage a isso, porque assistindo aí, fazendo uma pesquisa pra gente bater esse papo, eu tive que assistir, né, a tua participação no Jô Soares, e ele fez aí algumas piadas, ou ele insistiu um pouco no assunto de que você tinha um rostinho bonito, né? Você meio que uma musa das corridas de aventura. E de fato você é uma moça muito bonita e tal, bem nascida. Você sente algum tipo de preconceito, ou não diria talvez de preconceito, mas talvez de espanto, né, das pessoas, e talvez no começo da tua própria família, tipo, Chubi, por que você vai fazer isso? Né, um negócio que vai te machucar, vai te dar cicatriz, vai ralar o joelho, vai chegar toda inchada com a mão, não sei o quê. Como é que é essa tua relação? Porque, de novo, a gente começou falando aqui desse assunto do desconforto, do perrengue, do sofrimento. Pô, você fica dias sem tomar banho, né? Você fica numa situação bem precária durante umas provas de aventura, que vai completamente oposto a esse estereótipo que a gente tem de uma moça bonita, bem cuidada, o cabelo penteado, arrumado, lavado, com 1000 cremes e tudo mais. Como é que você lida com essa dualidade? Você é vaidosa? Eu sou vaidosa, mas assim, dentro de um certo limite, né? Eu não sou uma pessoa que compra muitas roupas, nunca fui. Era até uma piada na minha família, que enquanto a minha irmã estava comprando bolsa, eu estava comprando pedal. Enquanto ela comprava um casaco, eu estava comprando roda. Isso sempre foi uma piada na família. A gente ia viajar a família inteira para Nova York, eu ia só em loja de bicicleta, de equipamento, e o resto ia, tipo, né, nas lojas de roupa, e eu guardava meu dinheiro para comprar um pedal. Bom, né? Então, assim, eu sempre cuidei da minha pele, do meu cabelo, né? De mim, pessoa física, porque eu acho que isso faz parte até da questão do esporte, né? A gente tem que estar se sentindo bem. Claro, Com o corpo, né? Então eu sempre cuidei muito do meu corpo. Nunca fui muito preocupada com os materiais, assim, sabe? Se eu tô com sapato ou alguma coisa assim. Entendi. Mas quando eu comecei na aventura, eu fui tirada de a Chubi é maluca, a Chubi é muito doida. Como que ela fica tanto tempo no meio do mato? Mas como assim você dorme no meio do mato? Mas como assim você fica sem tomar banho? Mas assim, eu nunca me incomodou, eu achava até divertido, sabe? Tipo, pois é, eu gosto. Vocês que não sabem o que vocês estão perdendo, mas eu sempre também entendi quem olha e fala, nossa, eu não faria isso nunca, porque eu acho que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então a gente tem que respeitar o gosto de cada um. Claro. Então... eu acho até que essa parte da beleza acabou ajudando no começo da Atena, porque acho que patrocinador gosta, né? Claro, é o marketing. Exatamente. Mas isso a gente no começo da equipe Atena, a gente teve muito patrocínio, isso ajudou muito a gente. Então, com certeza, o nosso visual ajuda. Legal. Qual que é a tua rotina de treinos hoje, assim, uma semana comum na tua vida aí, entre as tuas diversas tarefas, né, coordenando aí o teu programa de atividades aí outdoor, a família, o Tonico, e morando em São Paulo, o que você está fazendo hoje com 43 anos? Então, meus treinos eles vão muito de acordo com o objetivo que eu escolho na época, né? Como eu já fiz muitas modalidades, assim, muitos esportes, né? Da mountain bike, triatlon, inclusive, um Ironman só na vida. Então, meu ano ele vai indo de acordo com o que eu escolho pra fazer. Agora, esse fim de ano que eu tô sem objetivo, né? Eu tive o Eco Challenge, então eu tava treinando bastante. Agora eu corro segunda, quarta e sexta, pedalo terça e quinta. E eu tento remar
quartas e sextas também, né? Mas aí eu vou encaixando isso no meu dia a dia, porque eu tenho praticamente 3 trabalhos, né? Eu tenho acampamento de aventura, eu sou freela numa agência de viagens, então eu vendo viagens também, e que eu posso ir lá quando eu quiser, então eu não tenho uma rotina fixa. E eu também organizo algumas corridas, né? Então eu consigo montar meu dia a dia bem, né? Eu tento manter essa rotina de segunda, quarta e sexta correndo, né? Eu vou nos treinos do núcleo de corrida, de bike também, segunda, terça e quinta. E aí hoje em dia eu remo na represa. Ah, na Sempre represa? eu tenho remado na represa Guarapiranga. De caiaque, de canoa canadense, o quê? Descobri que não... De canoa havaiana. Ah, canoa havaiana, tá. Tem o grupo lá do Team Brasil. Canoa havaiana, tem o Team Brasil. Eu voltei a remar esse ano também, muito por conta do Eco Challenge, porque no Eco Challenge teve muita canoagem. E era tudo de pá simples, né? Não era de remo de caiaque. Então eu comecei na represa e foi muito bom. Foi uma descoberta pra mim esse ano, porque eu achava que ia ser super longe e de repente eu percebi que em meia hora eu tava lá e meia hora eu tava em casa de novo, que em São Paulo não é o fim do mundo. É, claro. Então, funcionou. Legal. Essa questão de, numa cidade como a nossa, ser tudo mais complicado quando se trata de esportes mais outdoor e modalidades, por exemplo, como a canoa, o próprio mountain bike, ou mesmo fazer atividades aí relacionadas à escalada, rapel e tal, tirolesa. Isso nunca te incomodou, o fato de você ter que treinar essas modalidades somente no final de semana, ou tinha uma época que você conseguia fazer isso durante a semana, passando, sei lá, dias, em Campos do Jordão e tal? Como é que também você lidou com isso? Porque teve uma época, quando eu era bem garoto, que eu pensei que eu que eu queria talvez experimentar surf e ser surfista, mas eu falei, cara, se eu só vou fazer isso no final de semana, não vai me agradar, eu preciso arrumar uma modalidade que eu faça todos os dias, ou pelo menos mais vezes durante a semana. E logo cortou o meu barato, né? E claro, olhando aí para trás, com certeza eu não queria muito experimentar o surf, senão eu teria ido com mais vontade atrás. Como é que você lida com essas dificuldades de treinar, sei lá, vou ter que treinar, andar a cavalo para o Eco Challenge, vai ter que ir para Ípica, vai ter que ir para Campos do Jordão, alugar um pangaré. Como é que você lidava com isso ou lida com isso até hoje? Olha, hoje em dia eu sou bem mais sossegada com esse assunto, mas eu tive uma fase que eu quis muito sair de São Paulo. Eu lembro, acho que dos meus 24, 25 aos 30 e poucos, assim, eu não gostava de São Paulo, eu queria de qualquer jeito, eu ficava pesquisando lugares que eu podia morar, em São Bento, Sapucaí, Campos do Jordão, eram lugares... Mas enfim, acabou não acontecendo, eu vivi esse dilema, mas também foi um período que eu competi muito, né? Eu parei de trabalhar durante uns 6 anos. Eu só competi de aventura, que foi muito bom, né? Eu fazia algumas outras coisas, como ser instrutora da Outdoor Bound, mas eu não tinha trabalho fixo, então acabou que a gente conseguia viajar bastante e treinar bastante. Hoje em dia eu gosto de morar em São Paulo, porque eu entendo o valor da família, dos amigos, aqui tá o dinheiro também, então tenho 3 trabalhos que me satisfazem pra caramba, eu consigo organizar meu dia, priorizo os treinos também quando eu preciso, no sentido de sei que eu vou ter que trabalhar de noite se eu for treinar na hora do almoço e tudo bem. Então acabou que assim, né, a tal da maturidade, a gente vai procurando como ser feliz com o que a gente tem. Exatamente. Legal. Você disse que entrou por acaso nas corridas de aventura. Como é que foi? Como é que surgiu para você? Como é que você descobriu as corridas de aventura numa era ainda... Na verdade, acho que até já tinha internet, mas era ainda muito precária, não me recordo exatamente. Mas como é que você descobriu que haveria a EMA? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de corrida de aventura foi lendo uma Outside Magazine, né? Nem tinha Go Outside aqui ainda. E aí tinha uma matéria do Eco Challenge na Austrália. E eu lembro que eu li a matéria, eu nem entendi o que era aquele esporte. Eu olhei e falei assim, gente, isso aqui deve ser muito legal, mas eu não tô entendendo como funciona. Né? Na matéria ali eu não consegui entender. E aí, logo em seguida, eu fui numa viagem com a minha família. Quando eu voltei pro Brasil, um amigo meu, que foi da minha equipe, o Damian, chegou um dia pra mim e falou assim, Chubi, você que gosta de fazer um monte de esportes aí, né? Porque eu já nadava em águas abertas, enfim, tinha sido escoteira.
eu sempre, né, eu tinha um perfil meio aventureiro, né? Uhum. E ele falou, vai ter uma corrida assim, a gente tem que caminhar no mato, tem que andar de bicicleta e tem que remar, topa? Eu, topo, vamos lá, vamos ver como que é. Aí arrumei uma bicicleta emprestada, enfim, eu tinha uma mochila gigante, eu fiz o EMA 98 com uma mochila de 85 litros, imagina, de viajar na Europa, de mochilar na Europa. E aí fui e falei, nossa, quando eu terminei eu falei, a gente conseguiu terminar, eu falei, gente, isso é o esporte mais legal do mundo. Que bacana. E quem que era essa equipe? Você, o Damien? E o Gilson. Tá. Era eu, Damien e o Gilson, que também acho que veio do triatlon. Sim, eu encontro o Gilson de vez em quando lá no Clube Pinheiros. Então nunca mais vi ele. Eu esqueci agora o sobrenome dele, me fugiu, mas putz, eu encontro ele de vez em quando lá com a família dele, lá no Clube Pinheiros. Bem esporádico, assim. Legal. Bom, aquela experiência foi muito bacana para você. E da onde é que veio, então, a ideia de criar uma equipe, que isso eu acho que foi enfim, na minha opinião, foi uma bela de uma sacada tua, de criar uma equipe inteira feminina ou predominantemente feminina, né? Porque aí para quem tá ouvindo e não sabe, as corridas de aventura têm uma premissa de que tem que ter uma pessoa sempre, quase sempre, né, do sexo oposto. E muitas vezes, ou 99% das vezes, são X homens e uma mulher. E aí você resolveu criar uma equipe com um nome também fabuloso, né? Atena. Que era uma equipe inteiramente feminina ou sempre com um homem apenas, quando era obrigatório ter um homem. Foi ajuda do teu pai, que é um expert em branding, marketing e tudo mais, ou foi uma coisa da tua cabeça? Conta um pouco como é que surgiu a Atena. A ideia da equipe feminina foi nossa, minha e da Nora, na verdade. Uhum. A gente... Né, então teve 98 EMA, em 99 a gente começou a fazer algumas provinhas, eu já fazendo com a Nora. Uhum. Até quem fez umas provas comigo foi o Botura. Legal. Figura. E aí teve o EMA 99. No EMA 99, eu lembro que quando acabou a prova, a gente tava, né, tinha cada uma feito numa equipe e todo mundo tava reclamando do homem da equipe. Na linha de chegada era todo mundo assim, porque o meu tava cansado não sei quando, e o outro não sei o quê. E o outro que não sei o quê. A gente, nossa, gente, por que a gente não faz uma equipe feminina? Se livra dos homens. E aí tava o organizador do Elf, que foi aquela grande corrida que teve em 2000, né, no Nordeste. Uhum. E a gente conversando ali, e ele falou, por que vocês não fazem uma equipe feminina na minha prova? Daí a gente falou, mas pode? Ele falou, pode, imagina, é obrigatório ter no mínimo uma mulher por equipe. Exato. Daí, é uma outra interpretação da regra, né, cara? Você vê como a regra é machista, né? Total, era bem machista essa época, porque era isso, né? Era Exato. Uma mulher por equipe. E aí a gente falou, então vamos fazer. E aí foi quando a gente se juntou ali, foi ali na chegada do EMA 99, que tava inclusive a Ariane e a Patê, e aí a gente montou a primeira Atena, que era eu, a Nora, a Ariane e a Patê. E aí a gente foi pro Elf. E aí pro nome, aí sim eu tive a ajuda do meu pai. Tá. Porque aí até então vocês criaram uma equipe e não tinha nome, aí vocês falaram, bom, a gente precisa colocar um nome na equipe na hora que você vai se inscrever, e teu pai te ajudou com essa ideia do Atena, que é fabulosa. E aí foi em casa, conversando, a gente vai fazer equipe feminina, não sei o quê. Mas qual que é o poder da mulher? A gente nunca vai ser mais forte que os homens. E aí foi num papo, conversando com meu pai e com a minha mãe em casa. E aí minha mãe teve a ideia das deusas gregas, aí meu pai falou, não, então vamos pesquisar as deusas gregas. E aí a gente pegou um livro lá e começou a ler, e aí a gente se identificou com a Atena. Uhum. Aí pra não ficar igual, a gente colocou que era Atena, mas que trazia, né, muito inspirada nessa deusa, que é onde ela conseguia ganhar as batalhas na estratégia, né, e com um psicológico forte. E a gente, né, acreditava que... uma sacada sensacional. A vantagem seria essa, né, porque força física realmente ia ser muito difícil a gente ter mais que os homens. Claro. Apesar de que, né, e hoje em dia está cada vez mais evidente que quando se trata de resistência, né, dessa força associada com resistência, as mulheres chegam cada vez mais perto dos homens, né? Não sei se você soube, ou se você sabe, existe uma prova de ultraciclismo na Europa chamada Transcontinental, Transcontinental Race, que é uma prova acho que de 4.000 quilômetros, sai de Londres, vai até a Hungria ou a Bulgária, se não me engano e tal.
E esse ano foi o primeiro ano, a prova já existe acho que há 10, que uma moça ganhou. Uma moça jovem, estreando na prova, ela ganhou de todo mundo. É uma prova non-stop, igual uma corrida de aventura, só que é só de bike. O caminho não é marcado, você só tem os PCs também, cada um escolhe o caminho que faz. E claro, né, tem que seguir estradas ou estradas de terra, você quem decide, mas ela que ganhou. E foi uma surpresa para todo mundo, porque ela, além de ser mulher, ela era estreante na prova e ela ganhou com, enfim, com um jeito super legal. Depois você pode dar uma olhada, os ouvintes aí também. Mas depois de tantos anos competindo, você ainda acha que a mulher não consegue superar o homem em resistência? Você acha que ainda falta alguma coisa? Inclusive, usando o exemplo que você deu, de uma prova super longa, eu acho que quando a gente está falando de muita endurance, a mulher começa a chegar mais perto mesmo. Eu vi recentemente também a história de uma mulher numa ultra trail dessas no Canadá, super longas, que acho que são uns 10 dias correndo, e a mulher chegou quase junto com o homem também. Então, eu acho que quando é muito longo, a mulher consegue se aproximar. Até porque tem uma questão do desconforto. Uma coisa que a gente falou no começo da conversa, eu acho que a mulher já nasce com um limiar de desconforto maior, assim, até para conseguir ter filho, né? Eu acho que isso já vem nato na mulher. Então, acho que é um pouco isso. Mas, assim, se a gente for falar em velocidade, em força mesmo física para levantar um peso, acho bem difícil mulher conseguir. Fisicamente ainda não dá e talvez nunca dê. Mas legal. E aí a equipe Atena chamou super atenção das pessoas. Na estreia, você lembra quando é que foi a estreia da Atena? Você falou aqui, foi na Elf, né? Exatamente, o Elf foi a primeira corrida, que inclusive, falando de preconceito, eu lembro direitinho, era uma prova que tinha apoio, e quando largou a prova, todo mundo falava, nossa, mas essas meninas não passam do PC2. Essas meninas não passam do... Daí começaram a rolar várias apostas nos apoios. Foi no ano 2000, né? Lá em Maranhão, Lençóis, não é isso? Exatamente, foi em 2000. E a gente chegou em nono, de 32 equipes, eu lembro direitinho. Excelente. Então a gente terminou em 13 dias. Foi a prova mais longa até hoje na minha vida. Demoramos 13 dias para completar os 800 quilômetros lá. E a gente terminou. Então aí já chamou muita atenção da mídia. E aí a partir daí que a gente realmente ganhou patrocínio. E aí a minha prova seguinte, que foi minha primeira vitória na vida de qualquer coisa, foi o Litoral 2000, que aconteceu uns 3 meses depois do Elf, que eu corri com a Cris e com a Ariane, com a Cris Carvalho. E a Cris fez a gente correr o trekking inteiro. E aí acho que o pessoal nem corria ainda nas corridas de aventura, só andavam mesmo. E aí a gente ganhou essa prova, né? A gente ganhou, assim, 4 horas na frente de todas as equipes, e era uma prova de 24 horas. Foi uau, assim, a primeira conquista na minha vida que eu falei, gente, eu ganhei uma prova, foi a minha primeira vitória da vida. Que legal. Você lembrando, né, agora, olhando para trás dessas primeiras provas, a gente, como você falou, não sabia nada, né? Enfim, a gente não tinha o conhecimento, foi literalmente uma grande aventura participar dessas primeiras provas, e não tinha ninguém que era corredor de aventura, né? Juntava, às vezes, eventualmente, até um Valdemar Niklevich, né? Numa EMA, juntava alguns triatletas como a Cris, eu e tantos outros, juntava umas pessoas que gostavam de fazer cicloturismo, uns mountain bikers e tudo mais, mas ninguém era corredor de aventura. Você olhando para trás, essa época de literalmente aventura, como eu falei, quais são as sensações que te vêm à cabeça, assim? Você acha que foi super legal, nostalgia, ou você fala, cara, a gente era muito chucro e que bom que a gente evoluiu? Como é que é a tua relação com esse passado aí já de 2 décadas? Eu acho divertido lembrar, porque a gente conseguiu fazer, né, sem equipamento. E era uma coisa assim, era um autoaprendizado todo mundo junto, né? A gente fazia uma prova e todo mundo trocava ideia para entender o que funcionou para cada um. Então, quando eu vejo, sei lá, hoje em dia que tem Adventure Camp, tem clínicas de aventura,
que já chegam e ensinam tudo, né? A gente não tinha isso, né? Até o curso de orientação você tinha que procurar lá com Verdade. a polícia, o exército, quem que vai ensinar a gente a ler mapa, né? Não tinha nem esse tipo de curso, assim, acessível pra gente. Então, acho que foi muito divertido e exigiu mais da gente. Acho que até a gente aprendeu mais, né? Por ter sido assim. E aí, enfim, aí teve uma grande evolução na corrida de aventura. Voltei esse ano pra Eco-Challenge, né? Depois de alguns anos sem correr. Pois é. E deu muita saudade, assim. Eu lembrei que eu realmente gosto disso. Legal. A gente vai falar já do Eco-Challenge. Agora, como é que você assumiu esse papel de liderança da Athena? Tudo bem, você resolveu criar a equipe junto com a Nora, né? O teu pai deu o nome, mas pelo que eu entendo, você sempre era a cola, o catalisador, a líder da equipe nesse sentido, né? Eu quero que você me conte também como é que era durante as provas em si, se você sempre teve esse papel de líder. Mas como é que você assumiu isso? Foi uma coisa que foi... Enfim, surgiu naturalmente, foi uma coisa que vocês combinaram e tipo, sei lá, manja quando a gente ouve dizer que, sei lá, o Mick Jagger é o cara que manda no Rolling Stones tantos anos, é alguma coisa assim? Como é que surgiu a Chub líder, a Chub responsável pela Athena? Acho que foi uma coisa meio natural também. A gente foi valorizando as qualidades de cada uma, né? Então, a gente sempre teve a Nora que orientava mais. Aí, depois tinha a Cris com uma força física, a Fernandinha também, né? Que foi vindo a história da Athena com uma força física incrível. E eu sempre tive essa coisa de ter um olhar pro todo maior. Não só, eu acho que eu tinha mais estrutura para cuidar da parte burocrática, né? Que isso era uma parte de ser capitã. E a outra parte, que era a função na prova mesmo, eu sempre tive uma coisa desse olhar, sempre estar olhando para todas, para ver se está todo mundo bem, lembrando todo mundo de comer, sempre pensando no futuro, sabe? Eu sempre tive uma coisa de cuidado, né, muito grande com todo mundo. Porque cada um tem um perfil, né? Assim, tem gente que não tem essa capacidade de estar olhando para todos, né? Tá ali fazendo força sozinho, tá cuidando de si, né? E eu sempre consegui cuidar de mim e cuidar de todo mundo. Então, né? Foi natural. Foi natural. E a gente tinha uma coisa, a nossa equipe era muito legal, porque a gente tinha uma coisa muito de aceitar cada uma como era, né? E valorizar as qualidades de cada uma. A gente nunca bateu de frente com as diferenças, assim, poxa, você não tá remando tão bem, ou você não... Nunca teve isso, sabe? Tinha uma coisa assim, então se eu remo melhor, me dá todas as mochilas que eu vou carregar todas as mochilas no meu barco, entendeu? Então, se a Cris sempre foi muito mais forte no trekking, a Cris carregava 2, 3 mochilas. Então, a gente sempre se cuidou muito nesse sentido. E também, assim, uma abria sei lá, qualquer comida, a gente sempre dividiu, sabe? Assim, de realmente se cuidar, né? Tipo, agora tá na hora de comer, então uma abre e dá pra todo mundo. Então, isso foi uma coisa... que acho que ajudou muito a gente ter sucesso. A gente teve bons resultados porque tinha uma dinâmica de grupo muito boa. Que enfim, vocês acho que foram construindo também, porque não, né, vocês tiveram várias formações, eu entendo que você, e talvez você e a Nora que escolhiam, né, quem que a gente vai chamar, ou sei lá, a Cris não pode, ou a Patê não pode, ou a Ariane não pode, ou quem que a gente vai chamar. Foi uma coisa que vocês foram testando e construindo. Agora, eu imagino que devam ter tido momentos de estresse, né? Momentos de desacordo, até por conta das situações que, enfim, como a gente falou no começo, de desconforto, de estresse, exatamente por conta da competição. Houve esses momentos assim, ou houve vários momentos, ou poucos momentos que a equipe entrou em desacordo, como acontecia muitas vezes com quase todas as equipes? Umas briguinhas tinham, mas eu também tinha muito essa função apaziguadora, né? Brigar comigo é muito difícil. Entendi. Então, quando eu fiz a prova lá com a Cris e a Ariane, se eu não tivesse lá, as duas iam brigar bastante, entendeu? A Cris olhava pra mim e falava, como você consegue conversar com ela? E a outra, mas como você consegue conversar com ela? E eu falava, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter tolerância. Então tinha algumas coisas pequenas. Eu lembro também um episódio uma vez que eu não cheguei a brigar com a Cris porque eu não brigava, mas a gente tava num trekking gigante, acho que era PT Terê até, num dos Ecomotions,
E a gente olhando o mapa, ia ter água só depois de, sei lá, 8 horas. E eu falando, gente, enche o camelback. A Cris, não vou encher o camelback, só vou levar uma caramanhola. Ela falei, meu, enche o camelback, pelo amor de Deus, todo mundo leva água, que vai faltar água. Ela, não vou levar. Eu quase briguei com ela ali, ela não encheu o camelback. Aí, lógico, deu 3 horas de prova, ela, acabou minha água. Aí ela ficou olhando pra mim com aquela cara de, sabe, de gato de botas, assim, tipo, me dá água, por favor. E eu tinha falado antes, ainda falei, ó, eu não vou te dar água se acabar a tua água. Ela, não, tudo bem. Tipo, sabe? E óbvio que no final eu dei água e... Claro, é. Então era assim, pequenas discussões nesse nível, assim, a gente nunca chegou a ter brigas não. E, inclusive na hora de escolher gente que ia correr com a gente, eu era bem, assim, seletiva no sentido de espírito das pessoas, assim, eu não focava só em performance. Claro, né? Eu lembro da Cris, às vezes, sugerir meninas super fortes, assim, Chubi, não, põe essa menina pra correr Brasil-Wide, que ela é muito forte. Aí eu olhava e falava, mas, cara, acho que ela não combina com a gente, sabe? Não sei se vai ter o mesmo perfil. E aí eu preferia levar uma menina menos forte, que tem mais o nosso estilo, do que eu sabia que ia funcionar no grupo, do que alguém que corria, sei lá, pra baixo de 4. Entendeu? Tipo, quilômetro. Que, aliás, sempre foi, pelo menos naquele começo, acho que sempre foi uma opinião errada das pessoas, né? Porque o aspecto físico ele é importante, mas ele com certeza não é o mais importante se você não tiver essa sinergia entre a equipe, até porque você sempre vai estar limitado à velocidade do mais lento, né? O desempenho do mais lento. Então não adianta ter um cara super rápido e um cara super lento, porque a equipe vai ter que se balizar pelo mais lento, né? A gente até consegue ajudar um pouco mais lento, mas não é que ele vai mudar radicalmente, né? Claro. E na corrida de aventura tem uma questão de habilidade também, né? Exato. Assim, tipo, tem que saber correr na trilha, sabe? Tem que saber despencar numa trilha cheia de raiz e pedra e tem que saber remar num rio com corredeiras, né? Tem um monte de outras habilidades, né? Que travam a velocidade, né? Então... Por falar em descer, ribanceira e tudo mais, qual foi a roubada ou algumas roubadas que você se lembra, assim, algumas situações inesperadas, ruins, ou literalmente de acidentes que vocês se meteram que não foram experiências legais, pelo menos não naquele momento, né, que você acha que você está, sem saída? Olha, tem... Assim, nunca ninguém quebrou um tornozelo no meio da floresta amazônica, coisa desse tipo, sabe? Assim, você fala, meu... eu tive, a gente correu com um gringo uma vez, com o Joe, no EMA Amazônia, agora que você falou em Amazônia, eu lembrei. O Escobar? O Joe Escobar, ele mesmo. E ele tava com muita bolha no pé, e ele pediu um painkiller pra gente. E eu acabei dando um que eu tinha, um genérico que eu tinha comprado na Nova Zelândia. E ele tomou 7 cápsulas, assim, sei lá, em 5 horas. E aí, de repente, ele começou a passar muito mal, ter umas convulsões. A gente teve que parar no meio da floresta, o Global Star não funcionava, nada funcionava. E eu, uma hora, cheguei e falei, Joe, você é alérgico a alguma coisa? Daí ele soa paracetamol. Aí eu fui lá pegar o remédio, olhei assim, sabe quando você vai ver qual era o princípio ativo do negócio? Eu falei, gente, era um cápsula de 750 miligramas de paracetamol. Meu, o Joe é louco. Aí eu, quantos você tomou? Dele, acho que 5 ou 7. Deu, o quê? Não, e o cara tava tendo convulsão com a gente lá no meio do nada. Que perigo, cara. Não, ainda bem que ele era gigante, né? Eu tinha muito corpo ali, muita massa pro negócio se dissolver. E aí eu e a Karina, a gente teve que sair com um mapa, a gente correu 14 quilômetros, assim, que era até a base da Força Aérea, desesperadas no meio da noite, a Nora ficou com ele, aí a gente conseguiu pedir o resgate dos bombeiros, os bombeiros foram lá buscar ele. Esse foi um perrengue, assim, preocupante. Que assustou, né? Aí teve... E você continuava líder, você sempre foi a pessoa mesmo, tipo, olha, peraí, calma, vamos resolver. Sim, ele começou a passar mal. Eu, não, gente, vamos armar uma rede aqui, não sei o quê. Armou a rede, peraí, Global Star, pega o Global Star, vai lá, vamos resolver. E aí eu que também falei, Nora, você fica aqui, cara, a Karina era mais forte que a Nora. Eu falei, não, eu e a Karina, a gente pega o mapa e vai. Nora, você fica com o Joe. E eu falei, vamos pedir ajuda, né? Porque a gente tinha Global Star na época que não funcionou. A gente tentou bastante, sumiu num burrinho e tal, não funcionou. Aí teve o episódio de feed, né? Do penúltimo Eco Challenge, não, esse último.
em 2002, que não foi um acidente, mas a Nora ficou muito mal, né? Ela foi se cortando e se machucando ao longo da prova e teve uma infecção generalizada, uma sepsemia, e apagou com a gente também no meio do nada. Só que aí a gente conseguiu chegar num PC e a Eco-Challenge tem uma estrutura, né, fora de série. Então, rapidinho, entre um paramédico analisar ela e eu chamar no rádio, em 3 minutos chegou um helicóptero e que levou ela embora da prova. E aí ela ficou 4 dias no hospital. Então bom, essa experiência também não foi das melhores, mas enfim, todos salvos. E aí tem uma história que assim, hoje em dia a gente dá risada, mas foi tenso na época. A gente fez o Rádio Galoás no Quirguistão, né? Eu fiz uma corrida no Quirguistão em 2003. E aí foi uma corrida que largava com trekking de montanha, de alta montanha, com crampon até, e depois a gente entrava num rio. Só que era um rio de degelo. E o dia foi muito quente e o rio foi subindo e teve um acidente, né, péssimo com uma equipe francesa, que a menina da equipe faleceu, e aí pararam a prova. E aí pararam a prova e eram no rio tirando todo mundo do rio. Aí tiraram a gente também do rio e falaram, vai passar uma van e levar vocês para a próxima transição. E a gente foi para essa próxima transição. Só que eles fizeram só os atletas entrarem na van e um caminhão com todos os equipamentos. Aí a gente chegou era na beira de um lago, a transição, tinha tipo uma igreja e umas 4 casinhas. E tava muito frio, muito frio. A gente tava com roupa de neoprene de 5 milímetros, né? E só com a roupa. Uau. Sem roupa seca, né? E aí a prova falou, vocês vão ter que ficar esperando aqui, e isso era umas 9 da noite. Até a prova começar de novo. E a gente, né, brasileiras morrendo de frio, a gente foi dormir numa casinha. A gente pediu lá ajuda, né, na mímica para um morador local. E a gente dormiu até a meia-noite nessa casinha. A gente falou, vamos dormir até a meia-noite. E a gente ainda avisou a organização. A gente, olha, a gente vai naquela casa, tá? Eles, tá bom. Só que quando a gente acordou e chegou lá do lado da igreja, não tinha mais ninguém. Meu Deus do céu. Tipo, a prova inteira foi embora. Nada, a gente não tinha mapa, a gente não tinha mochila, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A gente tinha só nossa roupa do corpo. Meu Deus do céu. E uma lanterna e uma máquina fotográfica. Tipo, era tudo que a gente tinha. E de roupa de neoprene. Olha isso, cara. Aí a gente, no meio do Quirguistão. No meio do Quirguistão, tipo, numa vila que tinha 5 casas. E aí a gente, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, agora, cara? A gente tá no meio do nada. Não falamos a língua, não temos dinheiro, não temos nada. E daí a gente, aí a gente dormiu de novo, acordou às 5 da manhã, não quiseram dar carona pra gente. A gente começou a andar numa estrada, assim, que só tinha montanhas pra todos os lados. E lá no fundo a gente viu um carrinho vindo, assim, a gente fez uma barreira humana na estrada. Aí o carrinho parou na nossa frente, porque senão ele ia atropelar a gente. Ele parou, a gente não perguntou nada. A gente entrou no carro, tipo, a gente abriu as portas e o cara olhava pra gente, assim, tipo, quem são esses loucos? E a gente, segue, tipo, só fazia com a mão, assim, segue. Aí o cara ia olhando, foi indo embora e tal. Daí chegou numa vila bem maior, deixou a gente lá. A gente resolveu colocar o jaleco da prova. A gente falou, vamos colocar o jaleco, quem sabe vão reconhecer a gente, né? Aí a gente tinha a pilha da única lanterna que a gente trocou as pilhas por uma coca de 600 ml e um saco de biscoitos. Olha isso, a gente tava faminto, né, desde o outro dia. Olha. E aí a gente também começou a desenhar no chão, tipo, Rádio Galoazes, não sei o que, bicicleta, conversando com os caras na rua, e no final a gente fazendo números, assim, de dinheiro, conseguimos convencer um cara de levar um táxi lá, sei lá, X, levar a gente até onde a gente sabia que as bicicletas estavam, porque a gente tinha montado as bicicletas na beira do lago também, num outro lugar. Enfim, e aí desenhando assim no chão o lugar onde estavam as bicicletas, tal, com a estrada, com o lago. E no final a gente conseguiu voltar pra prova e fizemos eles pagarem esse táxi, mas demorou, tipo, a gente foi chegar no final do dia seguinte. Caramba, meu, de roupa de neoprene. De roupa de neoprene, de 5 milímetros. Não, foi tipo... A gente tem até essas fotos, assim, é surreal essa história, porque no meio de um lugar onde, imagina, nem inglês, nem nenhuma outra língua, ninguém fala nada, né? Pois é, cara. No meio do Quirguistão, meu, pelo amor de Deus. Que legal. Tem mais alguma história, assim, memorável que te vem à cabeça, assim, tipo essa? Olha, uma outra coisa memorável, assim, que tem muito a ver também, acho que com agora a figura que ela representa, com a Cris. A gente uma vez fez uma prova na Croácia,
né? Eu, a Nora, a Cris e a Mati. A Mati, que é agora super ciclista, né? E a gente ia subir a maior montanha da Croácia. E uma hora a gente parou assim numa cidadezinha antes desse trekking. Aí eu fiquei cuidando do pé das meninas, a Nora ficou cuidando do mapa. E a Cris entrou numa lojinha lá pra comprar comida pra todo mundo. Aí ela comprou um monte de comida, distribuiu pra gente, a gente saiu pra esse trekking gigante. E aí, entrava na neve e tal. Chegamos no topo da montanha. A Cris tirou e falou assim: eu tenho um presente pra vocês. Aí ela tirou da mochila dela assim um sanduíche pra cada uma, de baguete fresquinho com tomate, alface, um queijo fresco, assim, maravilhoso. E isso é uma coisa que eu sempre lembro, assim, que ela tinha esse cuidado, né, de fazer uma surpresinha, assim, pô, estamos sofrendo tanto, então agora vocês têm um sanduíche delicioso aqui no topo do Monte Dinara. Eu até lembro o nome da montanha. Legal. O que assim, você já deu aí bastante dicas, né? Mas o que você acha que fez aí o sucesso de vocês como uma equipe, né? Durante tanto tempo? E o que você acha que poderia ter sido melhor se vocês tivessem, sei lá, trabalhado mais isso ou mais aquela outra característica e talvez vocês tivessem tido desempenhos ainda melhores? Olha, eu acho que o sucesso tem muito a ver com... Eu acho que essa coisa da amizade, então de se respeitar muito, assim, dentro da equipe, a gente tem uma compreensão muito grande uma da outra. Uhum. E claro que acho que a força e a habilidade, né? A gente tinha uma boa treinadora, que era a Cris, e então a gente conseguia ficar forte para uma corrida de aventura, né? Não para ser triatleta, assim, nesse sentido. E a gente era uma equipe muito habilidosa, né? Então a gente sempre andou de mountain bike muito bem, a gente sempre andou em pedra muito bem, a gente orientava muito bem, se perdia pouco, né? E criava boas estratégias. A gente sempre pensou em descansar em bons momentos. Tipo, nessa prova da Croácia, era um lugar que a gente passava muito frio à noite. Então a gente só dormia de dia, na hora do sol, porque à noite a gente precisava ficar se movimentando, porque se a gente parasse para dormir a gente tinha muito frio. Então a gente ia criando boas estratégias. Eu acho que para ter sido um pouco melhor, talvez mais treino, sabe? Assim, talvez um pouco mais de treino físico mesmo, assim, de corrida e tal. Porque acho que chegou num momento onde a gente já tinha muito sucesso e a gente ia andar de mountain bike, sabe, assim, a gente focava muito em treinos mais técnicos e não de força. Uhum. Então talvez pudesse ter um pouco mais disso. E no final, assim, acho que foi... A Atena, ela deixou de continuar tão intensa porque mulheres, né, tem um relógio biológico, todo mundo foi casar, ter filho. Claro, Enfim, e aí por isso que foi... Né, a gente foi trocando algumas atletas e no final a Fernandinha também é uma que ficou muito tempo com a gente, depois virou profissional da corrida de montanha e super top. Uhum. Né, mas acho que é isso. Acho que só o físico a gente podia ter treinado um pouco mais, aqueles tiros de corrida, sabe? Sei. Ô Chubi, você falou no começo aí que vocês tiveram aí grandes patrocinadores, eu lembro, né? Eram marcas fortes, né? A que eu mais me recordo era a Natura, né? Que vocês chegaram até, acho que vocês tiveram Mitsubishi, sei lá, vocês tiveram marcas que não era a marca da, sei lá, da Half Dome ou da, sei lá, da Makoto apoiando vocês ou coisa desse tipo. Eram marcas de verdade, né? Marcas grandes, de empresas grandes. Você chegou a ganhar dinheiro, dava para viver, ou a grana que se ganhava era uma grana para cobrir os custos e tal? Porque, cara, ter esportezinho caro, né? Complicado, né? Você tem que viajar, você tem que ter barco, canoa, você tem que ter aparelho de equipamentos de montanhismo e tudo mais. Como é que era essa relação aí da equipe Atena com a grana? E a grana vinha para a equipe, a grana era distribuída, você ficava com um percentual maior? Como é que era esse lado da grana? Olha, então, a gente teve grandes patrocinadores mesmos. A gente teve Pão de Açúcar, Clyde, Fiat, Swatch.
Enfim, a Salomon também patrocinou a gente bastante, não só com equipamento, mas com grana também. Uma época Power Bar com grana também. Então foram bons tempos, né? Aí a gente criou uma empresa, a Atena, a gente abriu uma empresa que era a Atena. Legal. Então tinha uma conta jurídica, que era onde entrava o dinheiro todo. Era bastante dinheiro, então a gente vivia desse dinheiro, mas nunca ninguém ganhou dinheiro, assim, ninguém guardou dinheiro. Entendi. Então era o dinheiro que bancava quem estava competindo e bancava todas as viagens. Né? Então Entendi. Vocês não tinham tipo salário, era pra bancar essa instituição, essa empresa chamada Atena. Na verdade a única empresa que foi salário mesmo, que daí já depositava cada uma numa conta, foi a época da Power Bar. Eu lembro que a Power Bar depositava na conta de cada uma R$500 por mês, eu lembro direitinho. Legal, que era da Nestlé na época, né? Exatamente, que era da Nestlé na época. Mas que era o máximo, assim, quando eu tive, que foi o primeiro dinheiro que entrou na minha conta de patrocínio, eu falei, gente, eu tenho patrocínio. Ô Chubi, e eu perguntei isso porque você vai se recordar com certeza, mas já faz alguns anos, quando o Trip FM do Paulo Lima, ele se tornou acessível aí via o streaming de podcast, eu acabei ouvindo vários episódios. Não tem o episódio que eu participei, que deve ter sido em 1990, mas eu acabei descobrindo o seu episódio e fui ouvir. Né, eu não lembro que ano que foi, mas deve ter sido, pelo que eu me recordo, deve ter sido aí aproximadamente 2001, 2002, alguma coisa assim. E você, na época, aliás, se você faz tempo que você não ouve, se você nunca ouviu, vai lá e ouça, porque é bem interessante assim de voltar no tempo. Mas uma das pautas da conversa era que existia a possibilidade, e aí eu quero exatamente perguntar para você, porque eu não soube na época, eu já estava afastado das coisas de aventura, de que talvez a corrida de aventura poderia se tornar esporte olímpico. E o Paulo perguntou isso meio que, tipo, era um assunto da vez, né, dentro do esporte de aventura, e você estava na expectativa de que ele poderia se tornar olímpico. Eu não lembro exatamente agora qual foi o tipo de comentário, de resposta que você fez. Enfim, a gente adiantando para cá, a gente viu que o esporte, ele simplesmente, ele não chegou a sumir, né, mas pela força que ele tinha, pela promessa que ele prometia, né? Ele prometia muito esse esporte, ele acabou degringolando completamente, né? O que você acha que aconteceu? Enfim, houve erros ou foi simplesmente uma moda que passou? Qual é a sua avaliação sobre a evolução da corrida de aventura desde esse comecinho, que ele veio forte, né? Você viu, participou aí de provas ao redor do mundo inteiro com patrocinadores pesados, né? O próprio Eco Challenge, o rei de Galois. Galois é uma marca de cigarro, eu não sei por que eles inventaram essa coisa da França e tal. Fala um pouquinho aí da tua opinião, da tua impressão, ainda vivendo, né, disso, enfim, estando ligado ao mundo outdoor como você. Então, eu acho que assim, teve esse boom, porque, né, eu acho que esse boom também teve uma ajuda muito grande do Eco Challenge, porque tinha o tal do reality show, enfim, que foi o que mostrou pro mundo, né, a corrida de aventura, né, e saiu do nosso nicho realmente pra população geral, né, ver esse esporte de malucos. E aí, na verdade, assim, não dá nem pra dizer que foi a crise do Brasil que foi miando o esporte, né? Porque foi uma coisa mundial. Eu acho que tem a ver com a modernidade, com o mundo de hoje. A corrida de aventura é um esporte muito difícil de acompanhar, né? Eu acho que o mundo hoje é muito dinâmico, né? As novas gerações, elas são muito imediatistas, né? Tudo tem que ser aqui e agora. Então, a gente vê que os esportes de alta hoje em dia o skate, né? São coisas, mesmo o surf, que você está ali assistindo na hora, consegue acompanhar, né? Então, eu acho que isso que dificultou muito a corrida de aventura continuar crescendo. Ela é difícil para a imprensa, né? Conseguir também cobrir. Né, ela é difícil para televisão conseguir cobrir, né, é muito caro para participar, é muito caro para organizar, né, e então assim, por mais que a gente tenha atletas apaixonados e organizadores apaixonados, se a gente não tem grandes marcas para apoiar esse esporte, né, porque todos os esportes elas precisam de uma grande marca, né, nenhum esporte, se a gente olhar aí, os grandes esportes vivem sozinhos, só por eles só, né, né, todos os esportes têm algum grande investimento por trás.
Então, acho que é isso. Acho que é muito difícil quem tem dinheiro enxergar a corrida de aventura como, né, um bom investimento, porque ela é muito difícil de ser acessível, né? Ela não é muito acessível. Agora vamos lá. Hoje em dia, com a popularização da internet e as câmeras de celular, as próprias câmeras portáteis tipo o GoPro e tal, fica muito mais fácil de você filmar, de você transmitir. Tudo bem que quando é no meio do mato não tem sinal de internet, aí também dificulta e tal. Mas, e você acabou de participar da nova edição do Eco Challenge, né, que continua sendo de propriedade aí do Mark Burnet, que é um cara aí super de sucesso aí na televisão, com vários reality shows que emplacaram aí, se tornaram ícones da TV, né? Ele praticamente que criou, pelo que eu entendo, os reality shows. E ele ainda se associou esse ano com o Bear Grylls, que é um cara aí também super famoso aí dentro do mundo do outdoor. E vocês participaram desse Eco Challenge, uma nova edição, quantos anos depois do último? Foi 2002, 2012? Foi 2002, 17 anos depois em Fiji. Exatamente esse Eco Challenge que você falou, né, que a Nora passou mal, foi o Eco Challenge também que o Alexandre Freitas se deu mal também, coitado. Enfim, e eles resolveram relançar o Eco Challenge numa versão que aí eu quero que você me conte um pouco como é que foi essa versão, mas uma versão que vai ser completamente televisionada, né? Acho que eles fizeram para televisão exatamente, a gente não tem acesso ao resultado, não tem acesso a nada. Você acha que a corrida de aventura dentro do século XXI, ela pode renascer por conta dos avanços tecnológicos, de transmitir via YouTube, via Facebook, de ter rede social para estar engajando as pessoas? Olha, é o que a gente está acreditando agora. Eu acho que essa volta do Eco Challenge é para trazer de novo esse olhar, né? Mas, de novo, tem que ter investimento. Eu tava lá, né? Eles realmente, esse ano, o Eco Challenge não teve nem cobertura online, né? Não tinha... Então... Ninguém pôde acompanhar nada, porque agora a história é de virar uma série, porque as séries estão em alta, né? Uhum. Então vai virar uma série da Amazon Prime. Uhum. Então por isso que não pode contar nada, porque quem for assistir não pode saber do resultado. Claro, né? Então, mas a gente dá pra ver que é um investimento gigantesco, assim. Foi uma coisa, até muito legal participar de um negócio desse tamanho, porque juntou Amazon Prime com MGM, né, com Mark Burnet e Bear Grylls. Então, assim, era uma estrutura gigantesca, com mais de 10 helicópteros e milhões de câmeras acompanhando. A gente era uma das equipes highlights de novo, né? Claro, Então, tinha um câmera com a gente 100% do percurso, né? Que tem a parte boa e a parte ruim, mas enfim... Às vezes não é tão legal, tem um cara ali o tempo todo com a gente. Um reality show mesmo, né? Exatamente, vai ser eles vão fazer um reality show de novo, né? Só que agora vai ser mais surpresa, porque antigamente você tinha o resultado e depois saía a novelinha, né? Então depois a gente via as brigas, as coisas, as questões, né? Mas todo mundo já sabia quem ia ganhar. E agora não. A gente até ficou, né? Todo mundo saiu de lá falando muito sobre como será o próximo. Será que no próximo cada um vai ser live streaming? Cada equipe vai ter uma câmera que vai carregar e quem tá acompanhando na internet vai poder falar, eu quero acompanhar essa equipe agora, e vai clicar e vai falar, nossa, agora eu quero ver o que tá acontecendo com a Atena, não, agora eu quero ver o que tá acontecendo com os neozelandeses, entendeu? Então acho que talvez esse seja o futuro, né? Assim, ter uma gamification da corrida de aventura, né? E você acha que é válido esse formato? Eu acho que é, assim... Eu passei também, a última corrida de aventura que eu tinha feito tinha sido o EcoMotion 2008, né? Então também há 11 anos eu não fazia prova longa desse jeito, e tava tranquila, tava gostando, eu fiz Brasil Ride, fiz um monte de prova de, sei lá, cruze, o Troteio do Mont Blanc, né? Várias corridas de montanha, mountain bike, enfim, tava feliz da vida, e aí voltei pro Eco Challenge, e a gente até que foi bem, assim, dentro do que a gente tinha, na minha opinião. E eu, assim, eu voltei de lá e falei, gente, não é que eu gosto disso mesmo, assim, sabe? eu lembrei que eu sou boa nisso, porque como eu não sou muito boa em nenhuma modalidade, eu sou médio boa em todas.
Sabe? Que essa é a característica enfim, que é a melhor característica para um corredor de aventura ou para um atleta de multi-esportes, né? Se você for mediano em todas, talvez você seja superior a quem é mega campeão numa modalidade e não sabe fazer a outra, né? Então, e aí eu ando bem de mountain bike, sou habilidosa, então eu desço na trilha também, sabe? Não preciso pôr o pé no chão. Na hora de remar, remo qualquer embarcação. Esse Eco Challenge foi muito isso. A gente teve que remar em 4 tipos de embarcações, né? A Kamakaw, que é uma canoa, é a canoa da Moana lá, com vela e não sei o que, tipo, parece uma canoa havaiana, mas com vela. A gente teve que construir um bilibili, que é aquele de bambu, para remar 70 quilômetros. Então tem muito essa coisa de ser adaptável, de conseguir remar em qualquer tipo de embarcação, né, e ser boa na canoagem de qualquer jeito, né, pedalar em qualquer lugar, né, andar em qualquer lugar, andar bem dentro do rio, andar bem na trilha, andar bem, né, em vários lugares. Então, eu acho que tem um mercado legal assim para atletas que não são de ponta de alguma modalidade, mas que se enxergam fazendo várias coisas. E foi um formato, né, como você falou aí, com uma super estrutura. Vocês tiveram que se deslocar lá para Fiji, que não é particularmente a coisa mais desagradável do mundo, e vocês tiveram que treinar e tal. Você me disse lá antes de você embarcar, que vocês conseguiram um apoio do próprio Eco Challenge, né, que acaba comercializando as equipes e tal. É um formato completamente diferente de você ir lá se inscrever e levar o seu patrocínio e tal. Continua sendo um esporte caro, continua sendo um esporte pouquíssimo acessível de uma maneira geral para o público, enfim, para o público genérico, né? Claro, um Eco Challenge é uma prova tipo o Campeonato Mundial, né? É exclusiva e tal. Não é só chegar, pagar a inscrição e ir, você tem que ser selecionado, tem que ter currículo e tudo mais. Mas mesmo assim, se a gente for transportar essa realidade para uma prova mais curta, realizada aqui, sei lá, em Campos do Jordão ou no litoral e tal, você acha que tem realmente chance do esporte dar uma decolada por conta das facilidades de atração através não das redes sociais necessariamente, mas da internet, dessas vantagens que a internet proporciona, para dar resultado, né, para dar retorno para patrocínio, para atrair investidor e tudo mais? Porque plasticamente é um esporte muito legal. Para mim, corrida de aventura é um dos esportes mais legais que tem. Eu acho que não só para participar, mas para você assistir, acompanhar, para você ouvir essas histórias, o tal do perrengue, né? Você olhar as pessoas, né? Aquela coisa da pessoa carregando a mochila, um se arrastando, outro vomitando, outro tendo convulsão. São coisas que atraem, né? Como o Ironman atraiu a atenção do público, foi por causa disso, né? E não é nenhum problema, são coisas inerentes ao esporte. Ninguém tá lá para passar mal, mas a gente sabe que as pessoas passam mal, se metem em roubadas. Você acha que superação também, né? Exato. Que é o que chama muito, né? Não, e hoje em dia, mais do que nunca, né? Eu acho que as pessoas estão buscando sair da zona de conforto, porque a vida está, ao mesmo tempo que a gente nunca viveu tão bem por conta dos confortos da tecnologia, isso, claro, os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, nós que somos privilegiados, mas ao mesmo tempo as pessoas estão buscando cada vez mais sair da zona de conforto. Não é à toa, por exemplo, que as maratonas estouraram, que o Ironman estourou, né? Você vê, a gente debate direto isso aqui no Endorfina. O triatlon curto está minguando, ao passo que os Ironman estão prosperando e proliferando ao redor do mundo. Por quê, cara? As pessoas estão a fim de se submeter a provações. E uma provação muito maior do que de um Ironman é você fazer uma corrida de aventura, mesmo que ela dure um dia só. Você acha que tem, de fato, espaço, então, para que mesmo essas provas mais curtas possam ressurgir? E você que vive disso e está conectada nesse mundo, você acha que pode surgir aí lacunas para você e outros organizadores estarem relançando provas ou criando novos eventos para se tornarem novamente sucesso, como foi naquela época? Eu acredito que tem aí um caminho para crescer, sim. Até tem pessoas batendo em mim já, assim, me procurando para organizar a corrida de aventura ano que vem. Acho que esse relançamento do Eco Challenge, quando sair, vai trazer de novo, sabe, a modalidade em pauta, aí, não só no Brasil, mas no mundo, porque pelo que eu lembro, foi assim que também o boom foi por conta do Eco Challenge, né? Foi. Porque passou até na Globo, AXN, enfim, virou uma coisa onde, né, os corredores de aventura viraram, né, os heróis. Exato. Então, acho que, de novo, assim, quando esse Eco Challenge sair, vai
cair na boca do povo de novo, né? Vai todo mundo abrir o olho de novo e falar, nossa, que legal, está de volta. E aí, enfim, também dentro desse processo todo que você falou, eu acho que as corridas de rua, que também deram boom, agora já tá meio básico, né? Então... agora a moda são as corridas de trilha, são as ultramaratonas, né? As pessoas estão querendo novidades, aventura, né? Viver momentos únicos. E outras coisas, exatamente, novos desafios, né? As pessoas querem novos desafios. Então, acho que as marcas também estão agora começando a olhar para sair de novo da caixinha, né? Uhum. Então, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma nova geração. Eu tô criando meu atletinha para ser um bom corredor de aventura. Legal. E por falar nisso, você já dá um super exemplo, né, pro Tonico, enfim, e você também tem esse trabalho aí com as crianças, né? Para quem não sabe, você é pedagoga, né? Você já foi professora e tal. Você também tem esse dom, essa energia de estar querendo, enfim, ajudar a ensinar as crianças e a passar valores. Que valores que você aprendeu, que você enxerga, que você vive nessa tua vida aí nos últimos 20 anos, conectada totalmente com natureza e esportes de aventura e tal, que você quer passar para o Tonico e que você acha que são valores que todo mundo, toda criança deveria ter, aprender, conviver? É isso mesmo, assim, eu tenho isso muito como missão na minha vida, né, porque afinal de contas, né, a educação, né, a pedagogia e o esporte na natureza são minhas grandes paixões e nada melhor do que juntar os dois, né? Uhum. Por isso que surgiu o acampamento de aventura, que o maior objetivo é realmente conseguir passar esses valores para as crianças. Eu acho que assim, a maior lição que eu tive nos esportes foi aceitar, os esportes de equipe, né, trabalhando pensando na corrida de aventura. É uma coisa que eu até comentei já, é aceitar os outros como eles são. A gente não pode querer mudar as pessoas, né? Então a gente tem que olhar para o que eles têm de bom e valorizar e aproveitar tudo aquilo que aquela pessoa tem de bom. E o que ela tem de que a gente não gosta, o que é diferente, a gente tem que aceitar e deixar ali, né? Tentar não se incomodar com aquilo. Eu acho que a compaixão é uma coisa, sabe? Saber ajudar o outro. Uma coisa muito legal do esporte, aquela coisa de... Não tem eu não sei, eu vou tentar, eu vou tentar de novo, eu vou cair, vou levantar. A bicicleta eu acho que é a melhor ferramenta, assim, pra gente trabalhar a personalidade das crianças. Tanto que no acampamento a bike é um ativo muito grande nosso lá, né? Porque a bicicleta, ela empodera as crianças, ela dá coragem, ao mesmo tempo com medo, porque o medo ele é super saudável. Então, sim, você tem que treinar várias vezes descer no morrinho para depois fazer uma descida grande, cheia de pedra. Então, e aquele momento, tô com medo, mas eu vou, que é onde vai criando aquela coragem que é importante para a criança, né, para se sentir mais autônomo, mais seguro na vida. Então é muito isso, assim, o esporte ele é maravilhoso, né, desde a hora que o amigo, e ainda mais a natureza, que eu acho que traz essa coisa, né, se você vai fazer... um trekking até uma cachoeira que é difícil subir, então um amigo que dá a mão pro outro para ajudar e o outro empurra o outro, sabe? Essa coisa de perceber que tá todo mundo numa zona de risco e que eles têm que realmente se cuidar e cuidar do outro, né? Enfim, eu acho que são muitas coisas legais que o esporte traz, né? Mas principalmente para as crianças, eu acho essa coisa de eles se empoderarem, eles ficarem mais seguros de si, eles perceberem que eles são capazes de fazer muito mais coisas, né? Não ficar naquela coisa, porque infelizmente hoje em dia a gente vê muitos pais que ficam, não sobe que você vai cair, não faz isso. Exato. Freia, não vai rápido, não acelera, não desce, não pula daí, né? E na verdade a gente tem que fazer diferente, né? A gente tem que falar assim, olha, você tá alto, presta atenção quando você for descer. Exato. Entendeu? Você tá descendo rápido, presta atenção, entendeu? Segura direito no guidão, firma o pé. Sabe, não falar, não, você não consegue. Tem que falar, presta atenção. Você vai conseguir, mas só fica, se cuida. Enfim, então eu tenho meio que essa missão de desmistificar esse... Porque a gente pega muita criança com medo, assim, no acampamento. Assim, as crianças chegam lá e falam, não, eu não sei, minha mãe falou que eu não sei, né? E os pais falam, assim, eu tenho casos de
de uma mãe me ligar desesperada e falar, olha, pelo amor de Deus, meu filho não sabe nadar, ele não sabe nadar, olha, você não deixa, ele não sabe nadar, e de repente o menino pula na represa e sai nadando, entendeu? E você fala, meu, a mãe falou pra mim 1000 vezes que ele não sabe nadar. Olha isso mesmo. E andar de bicicleta, idem. Várias mães falam, mas filho não sabe andar de bicicleta. Daí a gente chega lá, o menino sabe andar de bicicleta e sai andando. Eu falo assim, por que a mãe falou que ele não sabe andar de bicicleta, né? Então... É um problema e um dilema que a gente, como pais, a gente também vive, né? A gente tem essa história de que a gente quer proteger os nossos filhos e, ao mesmo tempo, isso acaba muitas vezes se tornando, enfim, negativo, uma influência negativa, um estímulo negativo para eles, né? Total, porque a criança que ouve não faz, não pula, não sobe, ela fala, nossa, eu devo ser muito ruim, porque minha mãe não deixa eu fazer nada, se eu tentar pular eu vou cair e vou me quebrar. Exato. Né? Então, pra autoestima da criança é muito ruim. Então, assim, a gente tenta reverter isso aí, eu tento o máximo reverter isso no sentido de, não, você consegue, vamos treinar, e se cair do chão? Se cair no chão, tudo bem. No acampamento a gente fala que ralado é medalha. Eu falo pra todo mundo, machucou mesmo. Ótimo. Quem que ganhou a primeira medalha no acampamento? É quem caiu e ralou primeiro, porque só rala quem tenta. Exato. Quem fica sentado no sofá não vai ter diversão, não vai ter realização e também não vai ter ralar. Que legal, entendeu? Cara, Mas, que legal. Então, e eu falo pra eles, gente, não tem problema, isso aqui, imagina, aí até brinco, às vezes começa a chorar, a criança fala, imagina, o que você vai contar na escola pros seus amigos, que tava descendo uma descida muito grande, cheia de pedra, e você tava muito rápido, e de repente você bateu na pedra e voou, e por isso que você tá com o joelho ralado. Que legal, Você sabe que você falando isso, eu não sei se você chegou a ver, mas no meio do ano, no estado de São Paulo, eu até vou colocar depois, vou colocar o link no post do episódio de hoje para quem quiser ver, principalmente os pais ou os candidatos a pais, mas eu li que saiu um estudo que no Canadá, pesquisadores, pedagogos e psicólogos descobriram, não lembro se foi lá que eles descobriram, mas enfim, que parquinhos de criança, né, o playground de criança, para criancinhas, que tinham que ofereciam um certo desafio, um certo perigo controlado, estimulava as crianças a se tornarem mais independentes e mais habilidosas do ponto de vista motor também, justamente porque as crianças tinham que se desafiar para subir num trepa-trepa ou, enfim, passar em obstáculos desses mais moderninhos, desses parquinhos, justamente porque elas tinham que se desafiar, e aí é o que eles dizem no estudo, é mais ou menos isso que você falou, isso é que estimula a criança a estar melhorando a sua propriocepção, o seu espírito, né, de encarar os desafios e tal. Eles se mostraram crianças mais, vamos dizer assim, mais desenvolvidas do que as crianças que estavam no parquinho, que tem proteção disso, que proteção daquilo, que não tem uma pedra, que não tem uma ponta, que não tem nada. Então acho que os esportes, principalmente os esportes que têm bastante contato com a natureza, onde vocês também, não, mesmo como super atentos a tudo que pode acontecer, não tem como eliminar todos os riscos, mas são riscos controlados, né? E você acaba então tornando as crianças muito mais desenvoltas e muito mais seguras para se virar em situações que ela tem que de fato se preocupar e se prevenir para que não caia, para que não torça um pé ou sei lá o que. Muito bacana essa tua abordagem, que bom que vocês estão trabalhando isso. Medo. É isso mesmo, e porque isso tudo leva para a escola também, né? A criança mais segura, ela é mais segura até para responder uma pergunta em voz alta pro professor. Para a vida, assim, né? Para a vida. Ela se acha capaz, né? Você sabe que no nosso acampamento, onde as crianças ficam muito soltas, ele existe há 12 anos. A gente nunca teve nenhum acidente. Olha e lá. Nunca nenhuma criança saiu de lá antes do último dia do acampamento. Olha lá. E parquinhos de prédio, de escolas que estão super protegidos, igual você falou agora, que tem tela em tudo, tem braço quebrado, perna quebrada, tem um monte de acidente, porque quando a criança se percebe que ela é responsável pela segurança dela, ela se desenvolve muito mais. Que legal. Ô Chubi, e medo? Medo é uma coisa que você chegou a passar nas corridas de aventura? Sei lá, um medo descendo uma cachoeira X, fazendo um rapel, uma tirolesa. Enfim, né, teve numa passagem também no Jô Soares que ele ainda te pergunta que tirolesa era aquela, que tinha ele mostrou uma foto tua, não lembro que prova que foi e tal. Enfim, tirolesa não é uma coisa que dá tanto medo, até porque é uma coisa bem segura, mas como é que é também essa tua relação com o medo? Do que você
tem medo? Eu tenho medo de altura, assim, eu não tenho medo de altura, mas toda vez que eu entro numa corda, assim, seja um dá aquela rapel, suadinha. sempre dá aquele friozinho na barriga, espero que esteja tudo bem preso, espero que... Sabe, assim, não tem jeito, assim, mas é aquele medo que acho que é saudável, né? Eu passei um medo bem grande numa prova aqui no Brasil, que foi um mini-ema, que a gente virou um caiaque da meia-noite no escuro, assim, desceu uma corredeira no escuro e eu quase entrei num buraco, assim, fiquei preso pelo remo. Eu acho que esse foi o maior susto que eu realmente levei em corrida de aventura. Então, assim, se me perguntar o que eu acho mais perigoso em corrida de aventura e que eu tenho receio, é Águas Brancas. Acho que Águas Brancas é sempre o local mais perigoso, assim, que realmente a gente tem que ficar muito esperto. Mas, assim, eu entro muito segura, fiz muito raft, muitas coisas, né? Acho que corda é o que mais me dá, assim, aquela coisa. E mountain bike, quando chega umas partes muito técnicas que eu acho que eu vou cair também, eu já nem arrisco muito. Eu sou do tipo assim, todo mundo fala, tenta aí, eu não vou tentar porque eu não quero quebrar nada. Então eu vou descer da bicicleta e vou. Que também a prova de aventura tem isso, né, cara? Você tem que ter esse instinto de sobrevivência, porque senão você não consegue prosseguir, né? Não adianta você ser heroína ali naquela descida e quebrar o braço, que você não vai continuar a prova, né? Exatamente. Então eu sou bem cautelosa nesse sentido, assim. Tenho coragem, mas também gosto de ter medo e decidir descer da bicicleta. Ô Chubi, você não pode entrar em detalhes lá da tua prova em Fiji, né? Por conta aí de que vai ser um reality show e tudo mais. Mas... Como é que foi a dinâmica de vocês se reencontrarem? Foi você, a Nora, a Karina e o Zé Caputo? Olha, foi bem divertido. Assim, as três mães, né? O próprio Zé Caputo também pai. Como é que foi? Mudou a dinâmica pelo fato agora também vocês estarem querendo se arriscar menos, talvez porque agora vocês têm esse instinto maternal. Isso não influenciou? Foi mais a idade? Como é que foi, assim, esse reencontro numa situação estressante, como o Eco Challenge? Olha, foi bem divertido, assim, foi bem diferente do passado, bem diferente, até porque a gente não tinha foco em performance, em resultado, a gente queria estar lá, né, e fazer, né, o percurso. A gente tinha condições físicas bem diferentes, né, então eu e o Zé, a gente era bem mais forte que as duas, mas também a gente estava bem tranquilo em relação a isso, e assim, foi outro ritmo, assim, foi divertido porque a Karina, né, ela foi embora do Brasil há muito tempo, virou francesa, então ela é uma maluquinha querida, mas maluquinha de tudo. Pensa na pessoa maluquinha, então administrar, assim, tive que levar minha tolerância ao grau máximo, vários momentos, assim, de falar, beleza, respira, Chubi, paciência, fica tranquilo, tá tudo certo, porque umas transições muito longas, mas assim, a gente, que nem eu falei, a gente é uma equipe habilidosa, então entrava num trecho de rio gigantesco, a gente passava um monte de equipe, daí na transição demorava horas, a gente dormiu muito. Sei. Né, porque a gente não conseguia ficar sem dormir, até essa é a única coisa que eu falo, gente, como que a gente passava tanto tempo sem dormir antigamente? Pois é, cara. Então a gente dormiu bastante, assim, né, não é bastante para um dia a dia normal, mas para uma corrida de aventura a gente dormiu bastante. E então foi isso, assim, eram transições longas e trechos eficientes. E transições longas e trechos eficientes, porque, né, mesmo com pouco treino das meninas, elas são bem tough, né? Elas são bem boas, assim, no desconforto, né? Em fazer força, né? A Nora orienta muito bem, então, né? Continua orientando, a gente poupando ela de peso bastante. E é isso, né? O Eco Challenge é muito aventura, né? Que nem eu falei, a gente rema no barco de bambu, 70 quilômetros, depois tem, né, a canoa da Moana, lá, o Camacau, enfim, é muita aventura. Então a gente acabou, por isso que assim, a gente foi bem, a gente andou o tempo todo ali entre top 20 de 67 equipes, pra mim foi excelente, assim, acho que a gente
fez um trabalho direitinho, conseguiu se divertir bastante, né? Ter paciência. O Zé é um santo, né? Santo Zé. Santo Zé. Que, tipo, mas ele também veio na vida para ser feliz, é a pessoa mais tranquila desse mundo, né? Então ele sempre muito numa boa, sempre esperando, sempre tranquilão, sempre lá atrás, carregando peso, sempre esperando quem precisava esperar. Então foi uma boa experiência, assim, foi bom para lembrar como que é, lembrar como a Karina é louca mesmo. Vocês já decidiram que se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão se inscrever no ano que vem, se for nesse formato, para a próxima edição do Eco Challenge? Sim, elas saíram de lá, os três, eu saí de lá falando eu quero fazer de novo. A Nora e a Karina falaram não, chega, e o Zé falou nunca mais. Aí passou um tempinho, as duas já estão tipo assim, não, ano que vem vai ser na Argentina, vamos lá, não sei o que, né? Com quem que a gente vai? Já estão bem animadas. Legal. Então vamos ver se na agenda encaixar, acho que a gente volta sim. Bacana. Bom, você tem algum sonho ainda assim, alguma vontade que você tem aí do mundo do esporte para você experimentar, sei lá, fazer uma prova X ou ir para um país fazer alguma coisa Y, uma aventura tal? Você que já viajou o mundo fazendo provas de aventura, né? Você já falou aqui Croácia, Quirguistão, mas fala rapidamente aí quais foram os países que você se recorda que você já teve para participar além de Fiji. Que eu já fiz prova no Marrocos, Vietnã, né, Quirguistão, Patagônia, fiz algumas na Patagônia. Delícia, Estados Unidos também, Canadá, na Europa, fiz na Espanha, fiz na França, fiz uma ali na fronteira com a Suíça, Nova Zelândia, Fiji, Malásia, né, eu fiz meu primeiro Eco Challenge foi em Bornéu, na Malásia. Puta, que legal, né? Meu. E a corrida mais legal de todas da minha vida foi a do Vietnã, assim, se parar pra pensar, foi a do Vietnã, E assim, sonho tem um monte ainda, tem muitas provas que eu quero fazer ainda, não necessariamente de aventura, mas, por exemplo, tem uma prova de stand-up, que é o Molokai Oahu no Havaí, que eu morro de vontade de fazer. Legal. Eu tenho vontade de fazer Trans-Rocks, tipo aquela de estágio de mountain bike, que é lá nas Rocky Mountains. Que é linda, né? Eu nunca fui, mas falam que é linda. Então, eu também, eu amo mountain bike, assim, é uma paixão grande, amo mountain bike, então, adoro mountain bike técnico, assim. Então, ultramaratonas também, tem uma no Butão, que eu morro de vontade de fazer, que eu olho todo ano e falo, quando que eu vou conseguir fazer essa ultramaratona no Butão? Porque assim, eu quero conhecer o mundo inteiro, né? Então se eu conseguir encontrar provas, mais legal seja ainda, de corrida de montanha, seja de mountain bike, ou o que for, melhor ainda, né? Tem aquela Ultra Trail das Dolomitas também, que eu acho que eu vou ano que vem, que é um dos objetivos, então eu quero correr pelo menos os 80K das Dolomitas. Tem um monte de coisa na minha listinha ainda aí. Que legal, cara, que bom. Bacana, cara, legal. Ô Chubi, quem quiser se informar sobre os acampamentos de aventura, quem quiser, enfim, te conhecer um pouco melhor, passa teus contatos, quem quiser contratar uma viagem aí de turismo, né? Você está especializada em neve e aventura, enfim. Passa e faz o teu momento propaganda antes da gente encerrar esse bate-papo muito legal. Bom, então, eu tenho acampamento de aventura, que é uma oportunidade incrível para mandar as crianças, passar uma semana de aventuras num lugar maravilhoso e muito seguro. Isso, então, eu vendo umas viagens, eu vendo muita neve, é isso mesmo, mas eu também faço viagens tailor-made. Estou organizando agora uma viagem incrível para a Noruega, para um pessoal ver a Aurora Boreal, por exemplo. Eu organizo o que vocês quiserem de aventuras e viagens e lugares exóticos e os tradicionais também. E é isso, assim, para me seguir, meu Instagram, Chubiguima, e
Shubi é SHU, né? Pra quem não sabe. SHUBI-GUIMA, né? Shubigima. Através do meu Instagram vocês conseguem falar das viagens também e atrás do acampamento. O Insta do acampamento é um lugar legal também de ver bastante sobre esse assunto. Qual é? Então, que é acampamento Go Outside. Ah, tá. Esse é o Insta do acampamento. E tem o site do acampamento também, que é www.acampantodeaventura.com.br. Ah, legal. E é isso, podem me seguir aí no Instagram, que é o melhor jeito de saber tudo que tá acontecendo. Bacana. Legal, eu vou colocar todos esses links e vários aqui dessa nossa conversa aí de assuntos que a gente conversou, para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí nos temas desse bate-papo muito legal com a Shubi, no post do episódio de hoje com a Shubi, no endorfinabr.com. E é isso, Shubi, um beijão, parabéns, que vocês tenham aí um ano aí de muitas aventuras. E continue esse teu trabalho. Esse teu acampamento de aventura, qual é a faixa etária das crianças? De 5 a 16 anos. Ah, legal. Vou esperar mais um ano, então, para colocar a Nina, porque eu quero Você tem uma pequenininha, né? Tenho. A Michelle já passou uma vez pelo acampamento, faz muitos anos. Talvez, acho que foi no primeiro ou no segundo que vocês fizeram. Mas agora tem a Nina, que tá com 3 para 4, então eu tenho que esperar mais um ano e pouco para ela poder ingressar, mas com certeza vou querer levá-la. Legal. Obrigadão, Michel. Foi super legal mesmo. Que bom, Shubi. Um beijão. Beijo grande. E é isso, mais um episódio do Endorfina. A Shubi é muito bacana, ela, enfim, contou aí bem essa história dela e isso que eu acho legal na Shubi. Ela viveu, de fato, ela se descobriu nas corridas de aventura e vive isso e tá podendo proporcionar isso também para crianças. A gente acabou não falando, mas ela também organiza aí algumas corridas. Ela organizou o Bota para Correr da Olímpicos, organizou uma prova aí para Under Armour, enfim. Ela tá bem envolvida aí com os esportes e tem essa vibe bacana. Não é à toa que a Atena foi um sucesso e continua sendo. Tomara que elas resolvam ir voltar ativa e que a corrida de aventura volte a atrair a atenção não somente do público, mas da mídia, para que possa atrair cada vez mais pessoas e na era de hoje, como a gente falou, através do mundo digital, a gente poder acompanhar através de YouTube, Facebook, Instagram Live, Instagram TV e tal. É um esporte muito bacana, cara. Eu sou suspeito, mas é um esporte fabuloso, cara. Pena que não consigo me organizar mais para participar, mas quem sabe um dia eu volte. E é isso, vai lá nas redes sociais da Shubi, vou colocá-las todas aqui no post do episódio de hoje. Como sempre, vai lá, dá um oi para ela, diga aí que você ouviu, o que você achou legal e tudo mais. Faça perguntas e se você quiser colocar o seu filho para experimentar um esporte de aventura, ter um contato com a natureza, poder acender uma fogueira e fazer aí um acampamento, vai lá, acampantodeaventura.com.br na internet. Também vou colocar o link no post do episódio de hoje. Dá um alô também no Endorfina BR, ajude a compartilhar esse episódio, ajude a espalhar o Endorfina para todo mundo que você curte, para todo mundo que você acha que vai curtir o episódio. Isso é que faz com que o Endorfina cresça cada vez mais. E se você acha que esse projeto merece aí, além do seu apoio ouvindo, merece também um incentivo financeiro, vai lá na plataforma apoia-se.com.br, dá uma procurada Endorfina com o Michel Bogli e você vai descobrir como é que você faz para doar uma quantia em dinheiro para esse projeto. Obrigado, pessoal, até a semana que vem com mais um episódio fabuloso do Endorfina. E 2020 promete, eu já venho falando isso aqui para vocês, muitos convidados interessantes, vocês não perdem por esperar. Vai lá, um abraço e boa semana, até a próxima. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino
comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van, e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino. Ele caiu aí como uma luva para mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já estava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser. As balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der. Elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já tá forte e você já está bastante suado. Então elas funcionam muito bem. Então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais. E aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma garrafinha com bastante gelo, de whey, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu mais curto. E claro, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí 2-3 dias de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos, e agora estou animado aí para começar o ano com grandes objetivos que já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é 8 vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabolini, campeã brasileira dos 10 km na maratona aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, ex-triatleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3-Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey vegano e enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap. E você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas 3 lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.